Espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Esse aqui é o nosso podcast, o Pode Crer. Estamos com uma convidada hoje muito especial. Ela é pastora, psicóloga e vai falar com a gente aqui de um assunto importantíssimo, saúde emocional. Estou aqui com a doutora Ariane, mas mais conhecido como Ari. Doutora, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado mesmo pela sua presença. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui, né, para falar de um tema tão importante no meio cristão e tão desafiador ao mesmo tempo, que é sobre a nossa saúde emocional, né? Eu sou pastora aqui em Lagoinha Matriz, junto com meu esposo, pastor Giba. Além disso, nem o senhor falou, né? Sou psicóloga clínica, atuo na área também e leciono como professora também no Carisma, dando a matéria sobre saúde integral do ministro e saúde emocional para os mestres também. Então, eu estou caminhando nesses ambientes entre fé e saúde emocional. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Exatamente. Nós estamos num momento assim tão sensível, né? E eu fico vendo por mim mesmo, não estou analisando a vida de ninguém, a minha, que quando alguém fala assim num lugar, se você estiver numa padaria, uma coisa, eu falo, sou psicóloga, eu acho que já tem 5 ali querendo conversar alguma coisa, né? É real, assim, né? A procura cada vez mais tem aumentado. Isso é bom, porque se a gente tinha uma resistência muito grande, e falando especificamente dentro do meio cristão, se tinha muito isso, né? Que psicólogo não precisava, Deus resolvia todas as minhas questionamentos, os meus problemas, como se eu procurasse ajuda profissional fosse falta de fé. E muito pelo contrário, né? Na realidade, Deus deu conhecimento, Deus deu sabedoria para nós profissionais da área da saúde poder ajudar o corpo num todo. Lembrando que Deus nos criou, né, de corpo, alma e espírito. Então, são 3 partes que é importante a gente cuidar. Então, interessantíssimo você falar disso, doutora. Porque nós separamos durante um tempo, dentro da nossa, não sei se é da nossa cultura, do nosso meio, não sei como que vai ser isso, mas olha, a gente separou muito assim, você precisa de um psicólogo ou você precisa de um pastor, você não vai precisar dos dois, não tem nada a ver um com o outro, né? Você vai no psicólogo, você vai num pastor, e você é pastora e psicóloga, né? Você atua nessas 2 áreas, você cuida das ovelhas, você cuida das pessoas que estão passando por um processo que precisam desse tipo de cuidado. O que você vê dentro da nossa igreja hoje, desse meio, a gente falar assim, do meio evangélico, do crente mesmo, quais são os maiores conflitos, doutora, nessa área emocional? O que as pessoas têm sofrido, têm passado hoje? A gente, assim, trazendo um pouquinho de índice, né? No mundo, de forma geral, o Brasil está entre os primeiros países com maior diagnóstico de ansiedade. Infelizmente, nós somos o país número 1 com diagnósticos de ansiedade, e isso tem muito a ver, pastor, com o nosso estilo de vida. Trazendo para o meio cristão, isso se altera também mais, porque às vezes a gente tenta separar o que é espiritual e o que não é, entendendo que a nossa vida por um todo é um culto a Deus, um culto que tem que ser racional ao Senhor, ou seja, Deus quer que a gente esteja bem, tanto o nosso corpo físico, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito. E às vezes acontece essa confusão. O pastor, ele cuida das questões que permeiam o mundo espiritual, a vida, a fé, o relacionamento dessa pessoa com Jesus. A não ser que ele tenha uma formação, ele vai ter um olhar além disso. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar, como eu atuo assim, né, sou pastor e sou psicóloga, existe um cuidado que a gente precisa ter. O pastor, ele exerce na vida da ovelha um papel como pastor. Ele não é psicólogo, ele não é médico, ele não é advogado, ele é pastor, ele está ali para direcionar o rebanho a uma vida cada dia mais na presença do Senhor. Se ele percebe no aconselhamento pastoral que tem alguma coisa que vem aí de emoções, de alma, de corpo físico, é saudável tanto para o pastor quanto para a ovelha, ele direcionar essa ovelha para um cuidado que necessite, talvez, de um psicólogo, um psiquiatra, um médico, né? E a mesma coisa o psicólogo cristão. A gente cuida sempre nos nossos atendimentos, mesmo que o nosso paciente seja cristão, ele fala da mesma fé e professa a mesma fé, ali a gente cuida muito mais do que a gente chama de alma, que são os desejos, as vontades, as emoções, para que a gente entenda que a gente, como pastora, por exemplo, as minhas ovelhas são minhas ovelhas, né? Que eu cuido, sim, que eu pastorei, elas não são minhas pacientes.
Minhas pacientes são minhas pacientes, eu não cuido elas como pastor. Por quê? É importante que a ovelha entenda quem é o líder espiritual dela. Por quê? Mesmo que aquela pessoa que ela está se tratando, a psicóloga, seja pastora, ali ela não está exercendo uma liderança espiritual. Ali ela está como profissional da área da saúde para cuidar das emoções. E o grande desafio é esse, que às vezes nós, pastores, temos dificuldades ainda, e é real, de direcionar às vezes as ovelhas para um cuidado que vai ser na área emocional, não vai entrar no cuidado pastoral. E aí a gente toma isso para nós. E a gente começa a perceber que talvez a ovelha está passando por depressão, está passando por ansiedade, e a gente não tem respostas para aquilo. E aquilo ali é falta de fé da ovelha? Não, às vezes é o corpo que parou de produzir o que precisava produzir. Então, é interessante nós entendermos os papéis que Deus nos chama para exercer dentro do pastorado também. É porque a gente liga muito a depressão a traumas, coisas que aconteceram durante a vida, frustrações e que levam a pessoa à depressão. Mas a depressão ela pode acontecer por questões físicas também, hormonais, né? E esse é um grande tabu ainda, porque quando uma pessoa, às vezes, fala no meio eclesiástico, que a gente fala entre os ministros, os pastores, que está passando por depressão, se procura respostas simplistas, no sentido assim, talvez você está passando por depressão porque é problema na sua paternidade, é problema na sua infância, e às vezes não tem ligação com a infância, não é uma receita de bolo, assim, tu está com depressão por causa disso. Não, isso a gente descobre em terapia para entender o que levou aquele sujeito. Às vezes é estilo de vida, não tem nada a ver com o que ele passou na infância. Às vezes foi algum trauma, às vezes até na fase adulta, que desencadeou. Às vezes uma síndrome de burnout, por causa do esgotamento emocional, de tanta atividade, né, de tanto trabalho, que desencadeou uma depressão. Uma ansiedade não tratada, que culminou uma depressão. E às vezes, pastora, a gente, agora falando como pastora, às vezes os pastores têm dificuldade de entender o limite deles, né? Ou seja, eu consigo ir até aqui, daqui tem que entrar outra pessoa para cuidar dessa pessoa. E às vezes por isso que a gente fica procurando respostas mais simplistas, que mais confunde às vezes a pessoa do que ajuda. Então, quando a gente percebe no aconselhamento pastoral que existe questão de ordem emocional, a gente vai direcionar essa pessoa para um profissional que vai cuidar da alma dela, vai cuidar das emoções. Em conjunto, eu vou continuar discipulando ela. Isso não quer dizer que ela estiver numa psicóloga, ela não vai estar mais no atendimento pastoral. Porque uma coisa não substitui a outra. Eu entendi. Então, vamos lá. Você está dizendo assim que, às vezes, quando o pastor está ali atendendo uma ovelha, um irmão, uma irmã, ela vem com determinados problemas, né, que ela está passando, que não é da ordem dele, até técnica, espiritual, resolver. Ele não vai conseguir resolver com oração, com conselho, com nada, a não ser um profissional mesmo daquela área ali, né? E que ele precisa separar isso, ele precisa chegar um momento e dizer para ela, olha, esse aqui você precisa procurar uma pessoa, né? Uhum. E se ele não faz isso, ele tanto não resolve o problema da pessoa que está ali com ele, e acaba traindo um problema para ele também, não é? Porque ele também vai frustrado, porque vai criar um peso muito grande para ele não compreender o que ele tem que fazer com aquele caso, porque na verdade não é um caso para ele resolver, não é uma área para ele resolver, não é isso? Exatamente, ele vai continuar acompanhando aquela pessoa, é importantíssimo. Uma das coisas que eu sempre faço, por exemplo, com os meus pacientes, que eles perguntam, ou algum direcionamento que vem, por saber, às vezes, que eu sou pastora, me pergunta algum direcionamento, o que tu acha nesse caso, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu sempre direciono ao meu paciente? Procure o seu líder espiritual, procure o seu pastor, porque o seu pastor vai saber te direcionar. A mesma coisa, por exemplo, uma ovelha chega relatando crises de ansiedade, que está extremamente depressivo, muita tristeza, falta de prazer. O pastor, ele vai orar, porque Deus também tem um poder sobre todas as coisas, vai discipular, não vai deixar essa ovelha sozinha, mas em conjunto ele vai pegar e direcionar essa ovelha para ser tratada naquilo que é da alma dela. Se existem coisas que são, porque às vezes pode acontecer, que pode ser um misto de coisas ali, questões às vezes espirituais também juntos, sim, também pode ser.
Mas se a gente ter os dois lados cuidando, essa ovelha, essa pessoa, ela vai se sentir muito mais cuidada do que também, às vezes, o pastor começar a se sentir frustrado. Por que essa pessoa não melhora? Por que talvez essa pessoa não tem motivação? Eu já ministrei tudo que eu tinha para ministrar, já fiz tudo, talvez todos os processos de libertação, todos os processos de cura interior, e parece que a pessoa não melhora. Porque, às vezes, pode ser uma questão biológica. Talvez o cérebro dela parou de produzir serotonina, o cérebro dela parou de produzir dopamina, outros hormônios também para dar motivação, para dar aquela sensação de prazer na vida. Por quê? Porque o corpo parou. E aí, às vezes, a gente fica lutando com algo que é biológico, que a gente associar talvez um tratamento aí, a pessoa ela vai fluir naquilo que Deus tem para ela. Sim. Você está me falando aí, doutor, está me chamando muita atenção, no sentido assim de que as pessoas, em geral, todos nós, né, e os pastores também, as pessoas têm que entender que eles são seres humanos, né, com todas as deficiências que outros têm, né? Igual costumo dizer o pastor Leozão, que é um meu pastor querido há muitos anos também, aqui na igreja da Lagoinha. Às vezes a gente fala, pastor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Ele fala assim, ó, se não for a mesma que a minha, eu te respondo. Né? Então, às vezes as pessoas têm dúvidas também, né? Ele brinca sempre com isso, mas é uma reflexão que a gente faz também. Então, o que está me chamando a atenção, muita atenção, é assim, todas as pessoas têm os problemas emocionais, os conflitos, mas os pastores também têm. Né? E tem muitos pastores e pastoras nos assistindo nesse momento. Então, o que você acha, por exemplo, o que você poderia falar para a gente, de ordem técnica mesmo, dizer assim, para ser um exemplo, olha, tal assunto, um pastor ou uma pastora precisa dizer para uma ovelha que ela tem que procurar um profissional. O que seria um exemplo de um assunto, assim, por exemplo? Um exemplo, por exemplo, de um assunto que nem tu falou, né, pastor? Os pastores também têm suas questões, também têm os seus adoecimentos emocionais. Assim como o nosso corpo físico adoece, as nossas emoções também. Né? É interessante que, às vezes, a gente pensa só o adoecimento, somente o fisiológico, só quando o corpo está dando sinal. Mas existe algo que é a nossa saúde mental. Então, se uma ovelha chega para mim dizendo, estou com crise de ansiedade, não quero levantar da cama, estou triste, estou com pensamentos suicidas, que é um dos pontos para a gente também avaliar, não tenho mais motivação, estou me sentindo extremamente, já pensei até em autoextermínio, o que o pastor vai fazer? Ele vai acompanhar, mas automaticamente já vai falar para essa ovelha, olha, isso é interessante, o pastor ter contato com profissionais cristãos, com outros psicólogos, psiquiatras, porque ele já tem ali aonde direcionar essa ovelha para aqueles psicólogos que são cristãos que ele também conhece. Então, crises de ansiedade, sempre quando o pastor percebe que existe aí um adoecimento emocional, uma exaustão, estou frustrada, ok, todo mundo vai ter. Agora, se tu percebe que não é só uma frustração, é uma falta de motivação, a pessoa está tendo problema, às vezes, para dormir, está tendo problema no casamento, está tendo problemas de relacionamento, aquela sensação de querer desistir de tudo. Ali já é um ponto que o pastor já pode identificar e direcionar. Entendi. Sabe, eu acho que o peso importante, e nós estamos falando de pastor aqui, mas em todas as áreas, né, da vida, se uma pessoa, dentro do que a doutora está explicando, se ela não pegar só as coisas que ela pode resolver, ela vai se frustrar com isso, né? Porque dentro do que você está falando, doutor, eu vejo assim que o grande problema, então, não é uma pessoa que está ali vindo aconselhar com a gente não conseguir uma solução, você não vê ela evoluindo. Acho que o grande problema é você tá vendo que o que você está falando para ela, a resposta que você está dando, porque a gente tem uma de dar uma resposta para a pessoa, né? Não é realmente o que vai fazer o efeito para ela, que ela precisa de uma outra coisa que ou a gente não sabe como falar, como indicar, ou então a gente não quer, a gente tem um receio também de dizer para uma pessoa assim que vem até a mim e fala assim, olha, meu problema é nessa área. Eu falar assim, se eu dizer para ela, olha, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar até às vezes um contador, né? Tem pessoas que chegam e falam, estou endividado na minha empresa, como que eu faço? Olha, você tem que pegar um contador para olhar. Eu acho que quando você faz isso, a gente tem uma falsa impressão de que, olha, eu estou demonstrando que eu sou fraco, que eu não sei resolver.
né? Que eu estou despachando ele. Não, você tem que olha com outra pessoa e não sou eu que vejo isso, né? Eu acho que a gente tem que tirar isso do coração um pouco também, né? E isso é uma das coisas que eu falo muito para os líderes e os pastores, assim, né? Tanto em aula, quando eu falo com os ministros ali do Seminário Carisma, quanto para os pastores, os líderes, as palestras que eu dou para esse público não se coloque num lugar que você tem que ter respostas para tudo. O pastor não precisa ter respostas para tudo e o pastor não precisa saber de tudo. O pastor, ele precisa ser alguém que sabe da palavra de Deus, que sabe de vida com Deus e que, sim, nós como seres humanos, a gente vai ter as nossas limitações, né? Se eu não fosse psicóloga, eu talvez não saberia dar respostas de área de saúde mental para as minhas ovelhas. Mas ali em minhas ovelhas eu também não cuido da saúde emocional no sentido como profissional. Eu direciono para uma psicóloga cuidar dela e ali eu fico cuidando do espírito dela, da vida dela com Deus, fortalecendo a vida dela na palavra, de discipulado. Então, os pastores não precisam se colocar nesse lugar que eu tenho que ter respostas para tudo. E às vezes a gente não vai ter respostas mesmo, porque Deus vai trazer as respostas para aquela pessoa. Mas ali vai ser um lugar, talvez, que a ovelha vai ter de escuta, de oração, de fortalecimento junto com aquele pastor. E às vezes é difícil para os pastores lidar com essa frustração que a gente... Nossa, cheguei no meu limite, daqui eu não sei. E tudo bem, não tem problema, Deus não nos chamou para a gente saber de finanças completamente, Deus não nos chamou para a gente saber de saúde mental, Deus não nos chamou para a gente saber sobre leis trabalhistas, sobre, né, organização financeira. Então, por isso que existem outros profissionais que estão aí, que Deus deu sabedoria para nos ajudar nesse exercício ministerial também, né? Se o pastor se colocar nesse lugar que eu preciso saber de tudo, eu preciso dar respostas para tudo, a gente constantemente vai lidando demais com frustração, porque a gente está pegando peso que Cristo não pediu para a gente pegar. Deus está nos dizendo assim, direcione o rebanho, Deus não está dizendo solucione todos os problemas. É apontar o caminho, é demonstrar onde é o caminho, mas isso não quer dizer que em todo momento eu vou ter que pegar tudo aquilo da ovelha, em todos os problemas, e eu tenho que resolver. Não, quem vai resolver é Cristo, e quem vai resolver os problemas daquela ovelha é ela entendendo quais os caminhos que ela tem que percorrer para a solução disso. E isso aí acaba atingindo todas as profissões, né? Acho que uma pessoa, às vezes, dentro da empresa dela lá, que ela quer solucionar tudo, aí ela vai pegando tudo para fazer, tudo para resolver, ela precisa também chegar e falar, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não consigo. Porque o peso espiritual de você pegar um problema para resolver que você não consegue, né? Porque não é a sua área, não é o seu chamado, ele acaba deixando as pessoas assim muito ansiosas, com depressão, exatamente, né? E frustradas também. E para o pastor é muito pesado isso. Eu costumo dizer assim para os pastores têm um espaço para cuidar de vocês, têm o equilíbrio, assim, entendam de que se talvez você for para casa, você não precisa ficar 24 horas ligado no seu celular, porque você não precisa 24 horas responder, ovelha. Não esqueça que você tem família também, a vida em equilíbrio. Porque, às vezes, nesse exercício ministerial, o que esgota é sempre à disposição e aí falta de onde eu recarrego, onde eu cuido de mim, onde eu lido com esses conflitos. Porque, às vezes, o pastor começa o dia assim, recebendo uma ligação de, às vezes, falecimento de uma ovelha. Aí, daqui a pouco, chega metade do dia, ele está fazendo uma visita hospitalar. Aí, chega no final do dia, às vezes, ele está fazendo um casamento. É muitas mudanças para o pastor porque como ele trabalha com várias faixas etárias, né? Claro que tem, às vezes, específicos, ele lida com muitos conflitos emocionais das ovelhas, muitas mudanças, perdas. Então, é importante ele também entender da saúde mental dele cuidar de si, ter uma vida em equilíbrio. Se adoeceu, isso não desvalida o chamado dele. Né? Agora eu estou com depressão, agora eu estou com ansiedade. Isso quer dizer que talvez Deus não me chamou para isso, porque se Deus tivesse me chamado para isso, eu não estava passando por depressão, estava passando por ansiedade. Não, muito pelo contrário. É por amar o pastor, amar tanto o ministério e aquilo que Cristo colocou dentro dele, que às vezes tem dificuldade de colocar o pé no freio quando precisa ser colocado. Então, o equilíbrio ele é muito importante para a vida do pastor. Ele procurar ajuda. Mas eu acho que também é difícil para o pastor, em alguns momentos, porque
sempre às vezes um questionamento que chega para ele vem com uma cobrança embutida também, né? Por exemplo, olha, pastor, eu estou orando, né? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo na igreja e minha vida não está melhorando. Então ele se sente como se ele fosse assim, o responsável por aquilo também, né? Aquilo acaba deixando ele um pouco atormentado com isso, né? Exatamente de se questionar, assim, falar, será que Deus me chamou, né, para fazer isso aqui? Será que Deus está nesse negócio mesmo, de eu estar cuidando dessas pessoas? Porque olha aí que a pessoa está me falando, que ela está orando, está lendo a Bíblia, está indo na igreja e a situação dela não está se resolvendo. É importante a gente realmente entender isso aí e o pastor entender também que no momento oportuno ele pode e precisa buscar ajuda, né, para ele ter esse equilíbrio emocional. Doutora, eu sei que né, muitas pessoas estão se identificando agora com isso, não só pastores, mas profissionais e outras pessoas também, pensando assim, olha, eu estou passando por isso aí. Né? Nem todo mundo vai ter oportunidade, às vezes até condição, de ir a um psicólogo, de agendar uma consulta. Tem pessoas que não conseguem nenhum tempo para isso, né? Para conseguir fazer isso. Ainda mais a gente sabe que a questão da psicologia não é uma consulta, um dia que vai resolver o problema da pessoa. Existe alguma técnica, alguma coisa que se uma pessoa realmente ela não vai conseguir chegar a esse profissional, ela pode fazer para organizar um pouco o campo das ideias dela, as questões emocionais? Existe alguma coisa assim que ela pode fazer de primária? Uma das coisas que nós temos mais assim analisado é o nosso estilo de vida, né? O que muitas vezes a gente pensa assim que às vezes o adoecimento emocional, uma depressão, uma ansiedade é só genético. Não, pode ter ligação genética, pode às vezes ter ligação com algum trauma, alguma vivência estressora e devido também ao nosso estilo de vida, que é o que a gente chama de epigenética, que é aquilo que eu tenho mais propensão a desenvolver junto com o estilo de vida desenfreado. Então, o que é esse estilo de vida? Se a gente percebeu hoje, a gente está mais acelerado, porque tudo nos acelera mais. O descanso parece que virou uma palavra estranha. O descansar parece que é perda de tempo. A sensação que a gente tem socialmente é que o ser humano sempre tem que estar em atividade, sempre tem que estar em movimento. Mas que movimento é esse? Se a gente perceber, nunca se ouviu falar tanto sobre síndrome de burnout, que é devido ao esgotamento do trabalhar. Home office com o advindo da pandemia, né? Uau, trabalhar em casa, que bacana. Ok, mas quanto tempo você está trabalhando? Porque, às vezes, as pessoas estão em home office e trabalhando 12 horas, 14 horas por dia. E conectadas 24 horas. Uma das coisas também é a tecnologia. Não tem como a gente retroceder na tecnologia, mas tem como a gente equilibrar o uso dela. Então, quando você está falando de estilo de vida, a única coisa que vem na nossa cabeça, no consciente coletivo, assim, pelo menos na minha visão, é esse estilo de vida começar a fazer caminhada, comer saudável, né? Dentro desse estilo de vida que você está falando, doutora, o que é realmente hoje um estilo de vida que pode melhorar essas questões de estar acelerado e tanto ativismo? Uma das coisas, pastor, às vezes, vamos pegar coisas simples do nosso dia a dia. Estou almoçando. Eu sento à mesa para almoçar com a minha família. A gente tem esse tempo de mesa, de conversar, de olhar o olho no olho. Ou a gente está comendo, mexendo no celular, ou às vezes até comendo e trabalhando. Deus nos criou com uma conexão com a alimentação. A alimentação, ela não é, por exemplo, uma questão só para matar a fome. A alimentação, ela é uma conexão emocional. Se não fosse uma conexão emocional, por que quando a gente está mais ansioso, a gente tem mais vontade, às vezes, de comer? Por que às vezes a gente está ansioso, a gente tem vontade de comer muito doce? Porque isso tem uma ligação cognitiva e emocional no nosso corpo. Então, quando eu vou ter um tempo de mesa, eu vou comer, para tudo, desliga a TV, deixa o celular do lado, desfruta, sente o cheiro do café, come devagarzinho, toma uma água, desfruta daquele momento. Vou tomar um banho, às vezes a gente está no banho pensando em mil uma coisa. Estou ali no banho, mas eu pensando em tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Não, tenta se desconectar, tenta ver a água está quente, como é que está o cheiro do sabonete, trazendo a tua mente sempre para viver o hoje, viver aquilo que você está vivendo. Outro estilo de vida, exercício físico, é uma das coisas que nos ajuda muito na qualidade de vida.
Porque no ato do exercício físico, não só os benefícios para o corpo físico, o nosso corpo também libera aquela sensação de prazer, aquela sensação de alegria, de motivação por causa do exercício físico. Isso faz muito bem, né, para nós. A questão do celular, muitas vezes a gente fica conectado 24 horas por dia. O ideal é a gente, antes de dormir 45 minutos, 1 hora antes, a gente tentar se desconectar do celular para que aquele cérebro, nosso cérebro, né, vai entendendo que é o momento da gente baixar, né, o pico da aceleração para a gente descansar. Tem coisas que são importantes, por exemplo, da meia-noite às 3, só nessa faixa etária da meia-noite às 3, que o nosso cérebro produz alguns hormônios e algumas questões químicas que são importantes para a higienização do nosso corpo, higienização do nosso sono. Se eu sou uma pessoa que constantemente dorme 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, é bem provável que eu não estou fazendo todos os ciclos do sono. Às vezes eu durmo 3 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já tenho que estar de pé. São 3 horas. O ideal para a fase adulta é de 7 a 9 horas de sono por noite. E é interessante a gente avaliar isso. Como é que está, então, o estilo de vida? Eu estou dormindo? Ou a sensação que eu tenho, às vezes, que eu durmo, no outro dia eu acordo muito cansada. Então, isso também tem uma ligação. Se você não está conseguindo efetuar uma noite de sono, que no outro dia você percebe que você descansou, tem alguma coisa aí que pode ser que não seja legal. Usando demais a tecnologia antes de dormir, não dormindo nas horas que seria correta, né? E aí o corpo também vai sentindo e as emoções também. Sem falar alimentação, muito fast food, né? A gente sabe por quê. Se eu estou acelerado, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho para fazer, qual é o tempo que eu consigo comer uma comida saudável? Às vezes a gente termina invertendo, ficando muito no lanche. E aí o meu corpo não recebe aquilo que é necessário para receber. Entender o que é prioridade na nossa vida, né? Geralmente a gente inverte, porque a gente faz mais, às vezes, trabalha mais e esquece de nós nesse processo. Então, se coloque como prioridade também. Estabeleça momentos, talvez, que você vai descansar, momentos que você vai ler um livro que você gosta, momento que você vai comer uma comida saudável. Sente na mesa, ou desfrute daquele momento que você tem com a sua família, né? Deixe o celular um pouco de lado, se conecte com aquilo que você está fazendo, porque senão a nossa mente, ela sempre vai procurar muitos estímulos. E o que eu tenho percebido muito hoje em consultório é isso. As nossas mentes estão muito hiperconectadas a tudo, é muito estímulo, porque a gente ensina, está educando a nossa mente que tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu faço várias coisas ao mesmo tempo e não consigo terminar nada, porque eu tenho dificuldade de focar. Então, exercício de focar é isso, é eu ir fazendo uma coisa de cada vez no meu dia a dia e eu vou começar a perceber que o meu corpo vai começar a dar respostas diferentes, né? A ansiedade nos leva muito para o futuro. E se não der certo isso? Para cada e se não der certo, pode e se der certo? E a gente pode fazer um exercício de troca de pensamentos ruins por pensamentos bons. Porque a ansiedade sempre vai nos gerar o quê? Pensamentos negativos. Então, a gente trocar, tá, e se isso não der certo? Tá, mas tem a chance disso dar certo também. E a gente conversar com a nossa mente, né? Ó, tá, isso pode ser que aconteça, mas também pode ser que aconteça o contrário, pode ser que dê certo. Mas o que eu tenho hoje de concreto? Hoje eu tenho que isso realmente vai dar errado? Não, não tem. Então, talvez essa é uma preocupação que está vindo sobre o meu coração e sobre a minha mente, só para tirar a minha paz. Então, são alguns exercícios que a gente pode ir fazendo esse tempo de qualidade, que a gente separar, sabe? Às vezes é um cafezinho, separa 10 minutos, às vezes, no seu dia, mas toma um café. Não fica aquela coisa assim, trabalhando e comendo, ou fazendo uma coisa e respondendo o WhatsApp. Se conecte com as atividades que você está fazendo uma por uma, não todas ao mesmo tempo. É porque... Não sei se em outros países também, mas assim, no Brasil a gente criou uma glamorização em cima de trabalhar demais, né? Parece que a pessoa, ela fica muito importante, valoriza muito ela. Se ela fala assim, olha, eu não paro, eu não faço hora de almoço, eu durmo meia-noite, acordo 4 da manhã,
e não para um minuto, não tira férias, e parece que aquilo deixa ela uma pessoa muito importante, mas na verdade aquilo vai deixar ela doente, frustrada, cansada, sem aproveitar o fruto do trabalho dela, né? Tantas coisas assim. Não entrar naquela lógica, pastor, isso nunca vai acontecer comigo, então eu posso ir fazendo isso. Uma hora o corpo vai dar um sinal, né? Talvez você nem vai perceber, mas o seu corpo vai começar a dar sinal, como dor de cabeça constante, alergia de pele, dor muscular, às vezes manchas roxas pelo corpo, isso tudo associado a estresse. O estresse é como se fosse uma inflamação no nosso corpo. O que uma inflamação produz? Dor. O que uma inflamação não tratada produz? Outras questões degenerativas. Então, é interessante a gente entender de que estilo de vida, né, é importante que a gente entenda qual é o estilo de vida que a gente está tendo e qual estilo de vida a gente quer ter. Se a gente não colocar o pé no freio, ninguém vai colocar por nós. Aprender a dizer não, por exemplo. Às vezes, as pessoas amam o que tu faz porque tu nunca diz não. E tu aceita tudo, tudo. E às vezes tu tá extremamente sobrecarregado. Então, entenda os momentos assim. Hoje eu não consigo fazer isso para ti porque eu não vou dar conta. E tá tudo bem não dar conta. O grande problema é que às vezes a gente quer abraçar tudo, fazer tudo, pelo medo de dizer não. Então, entenda, olhe para si, né? Eu gosto de pensar muito assim, quando a palavra de Deus nos direciona, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu só vou conseguir amar o meu próximo de maneira saudável se eu aprender a me amar primeiro. Porque senão eu estou, ou às vezes, numa dependência emocional, de só doar, e esquecendo que eu preciso também ter tempo de descanso, tempo de qualidade, tempo de comer uma boa comida, tempo de férias, descanso. Porque a falta de férias e a falta de descanso faz com que o nosso cérebro sempre fique no modo sobrevivente. Ou seja, só está acionando o modo de sobrevivência. E como que a gente lida com o modo de sobrevivência? Parece que tudo é urgente. Tudo eu tenho que sair correndo e fazer tudo. Recebi uma mensagem no WhatsApp, eu tenho que responder agora. E às vezes não é necessário, talvez, eu responder agora. Eu posso avaliar, não, isso aqui eu posso solucionar depois. Isso aqui eu posso deixar para amanhã para fazer. Não preciso fazer hoje. Então, por isso que a gente tem que se permitir ter esse tempo de descanso para que a gente elabore outras partes do nosso cérebro de dizer, talvez isso é urgente, então tem que ser resolvido agora. Talvez isso não é urgente, deixa para amanhã, não tem problema. Eu gostei muito do seu bate-papo aqui, mas você só ficou falando muito de mim. Só isso que eu achei assim, falaram para você e alguém da produção, não sei. Mas olha, fantástico, doutora, fantástico. Acho que são coisas que a gente precisa aprender, ouvir, para que possamos ter uma vida saudável, desfrutar de tudo que Deus tem pra gente. E dentro de tudo que você está falando, eu fico pensando assim que a gente precisa quebrar alguns conceitos que estão sendo pregados pela mídia, por pessoas, por vários profissionais, assim, de que, olha, você tem que vencer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e levanta 4 horas da manhã, toma um banho gelado e tal. Só que, calma, mas isso aí vai me fazer bem? Eu agir dessa forma, né? Será que... E se eu entrar nesse circuito aí, nessa centrífuga, eu vou ser feliz? Será que eu não vou adquirir uma ansiedade, essa síndrome que está sendo falada agora? Síndrome de burnout. Síndrome de burnout, né? Um esgotamento. Né? Será que aquilo para mim? É importante a gente, né, colocar nessa balança e ver quais são os nossos verdadeiros valores, porque às vezes não é você conquistar o seu sonho, você ficar muito rico, tal, que vai resolver a sua vida, que vai te fazer feliz, né? Que vai fazer você aproveitar os bons momentos. O que a gente mais tem vivido é que você tem que ter sucesso em tudo. Tudo que você fizer, você tem que ser um melhor. Parece até estranho eu dizer isso, que você não precisa ser o melhor em tudo, né? Porque vai contra uma lógica social que a gente tem visto. Ou seja, se eu for um influencer, tem que ser o melhor. Se eu for um advogado, tem que ser o melhor. Não é o fato de tu buscar melhorar, ser um bom profissional, mas o custo de vida que está te levando a isso. Qual é o preço? É o adoecimento? Qual é o preço da saúde emocional para tu entrar numa esteira, que eu costumo usar muito a lógica da esteira, que é do outro. Se eu chegar, por exemplo, uma pessoa que corre, que
disputa uma maratona, ele tem uma preparação física que levou ele a isso. Se eu quiser caminhar o mesmo jeito dele, eu vou conseguir? Eu vou ter uma distensão muscular? E isso também é emocional. A gente entender os nossos processos. E aí entra numa palavrinha que a gente ouve muito, que é autoconhecimento. Talvez aquilo que acontece na vida do outro é do outro, não é a minha lógica de vida, não é o meu tempo. Talvez a minha história de vida é diferente daquela pessoa. É importante eu ter foco, é importante eu ter objetivos por aquilo que eu quero alcançar, não aquilo que eu estou me comparando, porque a régua do outro é a régua do outro, vai ser desproporcional a mim. Então, essa busca do que é sucesso. Sucesso é ter muito dinheiro, é ser reconhecido por todo mundo, ou sucesso é eu conseguir ter equilíbrio, ter uma saúde, desfrutar do dia a dia, da minha vida ordinária, né? Porque parece que a vida ordinária agora não tem mais valor, tem que ser sempre extraordinária, tudo tem que ser mega, grande. Qual o custo que, como sociedade, como igreja, como líderes e como pastores, a gente está pagando por causa disso? Não é à toa que a gente está tendo um índice maior na questão de adoecimento emocional, porque o sistema, às vezes, cobra isso. Então, é uma lógica que não é só a pessoa mudar, mas é uma lógica que a gente tem que orar que sistemas mudem também, sejam empresariais, sejam eclesiásticos, de entender o que é prioridade. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então, é algo para a gente refletir. O sucesso, o que é sucesso? O que Cristo tem para nós? Porque, certa vez eu ouvi uma frase, Deus criou todas as coisas, Deus criou as árvores, Deus criou o mar, Deus criou a natureza. Nós seremos cobrados por não desfrutar disso também. Olha só. Nós seremos cobrados. Então, às vezes, se tiver que trabalhar menos, trabalhe menos, mas desfrute da sua família. Famílias têm padecidos. Quando a gente vai atender, às vezes, eu vejo conflitos dentro de casamento, porque às vezes o homem, não, eu sou assim, você sempre é assim. Ou a mulher, eu sou assim, você sempre é assim. Tá, mas você não vive mais sozinho. Agora, vocês são dois. Tempo com a família, qual o tempo que se senta, que conversa, o que você sabe que está acontecendo na vida do seu filho? Como que seu filho vai se conhecer quando ele crescer? Quais são memórias que a gente está gerando dos nossos filhos? Memória de que minha mãe e meu pai só saíam para trabalhar e eu ficava em creche, em escolinha, ou memórias de que, sim, meus pais saíam para trabalhar, eu ficava nas escolinhas, mas quando eles me buscavam, eu tinha tempo de qualidade com eles. Eles saíam comigo, a gente tinha férias juntos, a gente gerava memórias. A criança, ela não vai lembrar se ela teve brinquedo X, brinquedo tal, de marca tal, de marca tal. Ela vai lembrar, olha, talvez era uma garrafa PET, feito um bonequinho, mas meu pai estava ali sentado conversando comigo, brincando comigo, minha mãe estava ali. Isso são memórias que a gente chama que são memórias afetivas. E a gente está vivendo uma geração, e a gente já está sofrendo isso, talvez por uma falta de memórias afetivas. E eu acho que é isso da gente rever, né? Quais são as memórias afetivas que a gente está gerando nas outras pessoas, né? O que é afetividade? Não é dinheiro. Afetividade é uma escuta, tá ali escutando, tá ali presente. Às vezes tu não precisa, por isso que eu falei que o pastor não precisa ter respostas para tudo, porque é o fato só da gente ouvir a outra pessoa, aquilo já está gerando memórias afetivas. E nós, como igreja, assim, pensando como pastora, como psicóloga, é isso que a gente tem que retomar. Essa visão de família, sentar à mesa, de conversar, de ouvir, de sentar no tapete, de brincar com os filhos. É isso que os filhos, que é a geração hoje, que já é a igreja hoje, mas vai ser os adultos de amanhã, é isso que a gente guarda, né? Dentro do nosso coração. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. O que é prioridade na minha vida? O que é sucesso? Não entrar numa lógica social, mas entender que sucesso não é eu ter tantos seguidores. Sucesso é eu entender o chamado que Cristo tem para mim e eu desfrutar daquilo que Cristo me dá. Minha família, a natureza, olhar para a natureza, desfrutar tempo de qualidade com o Senhor também. Fantástico. Doutor, olha, bate-papo aqui foi sensacional. Quero te agradecer demais.
eu esclareci muitas coisas aqui nessa conversa. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando nesse momento aqui também esclareceu muitas coisas. O contato, doutora, para falar com você, pessoa que quiser, de repente, na sua clínica, quiser saber de onde você ministra, tem no seu Instagram, tem, ou algum telefone tem no seu Instagram? Eu vou pedir para colocar na tela o Instagram. Qual que é o seu Instagram, doutora? O Instagram é @ArianeSLeite. @ArianeSLeite, mas vai estar aqui na tela. Depois entra lá na bio da pastora, segue ela, tira suas dúvidas lá também. Bom, enfim, tenho certeza que você vai aprender muito. Como nós aprendemos aqui, quero te agradecer demais. Foi sensacional a sua conversa. Acho que nós precisamos ouvir mais, falar mais sobre isso. Às vezes a gente fica sofrendo, preso, porque ninguém te falou que, peraí, você não precisa correr desse jeito não, cara. Você pode parar para descansar também. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado mesmo, doutora. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Que o Senhor abençoe cada dia mais esse programa e o que precisar, estou à disposição. Amém. Contamos com você. E obrigado a você também, que esteve aqui com a gente até agora, junto comigo, ouvindo a doutora Ari aqui, contribuindo também com a sua audiência. Você é muito bem-vindo aqui na nossa casa, a Rede Super de Televisão. E não sai daí não, porque tem muito mais.